Queridos amigos do canal Na Estrada com Cristo, vosso irmão Cícero, tudo bem? Prazer muito grande falar com vocês. Algumas pessoas pediram para que eu pudesse falar um pouco sobre o trajeto que eu fiz nessa viagem e do desempenho da moto. Então, como que se comportou a motocicleta e qual foi o trajeto que eu fiz. Então, nós vamos falar desses dois assuntos: trajeto e como se comportou a motocicleta. Bom, qual foi o trajeto, basicamente? Eu saí de São Paulo, Santana de Parnaíba, São Paulo. Eu estou aqui a 40 quilômetros da capital. Eu estou aqui no quilômetro 35 da Anhanguera, o 29 também dá acesso à minha casa. Eu saí daqui pela Castelo Branco, sentido a Rastro da Serpente. Fui até Sorocaba, de Sorocaba Itapetininga, de Itapetininga Capão Bonito. E ali eu peguei a Rastro da Serpente, sentido Curitiba. A belíssima Rastro da Serpente, uma estrada com mais de 1.200 curvas. Atravessei toda a capital do Paraná, Curitiba. Atravessei mesmo a cidade, atravessei todinha. E desci para o litoral de Santa Catarina. E fui até a cidade de Garuva, Santa Catarina. Pelo Rastro da Serpente. E depois peguei de Curitiba a Garuva, pelaquela estrada que dá acesso a Florianópolis, Joinville. Mas basicamente 90% da viagem foi pelo Rastro da Serpente. E na volta de Santa Catarina para Santana de Parnaíba, onde eu estou, voltei pela BR-116, também conhecida aqui entre Paraná e São Paulo como Regis Bittencourt. Descansei 3 dias na minha casa. Então foi a primeira parte, que eu chamo a primeira parte da viagem. A viagem até Santa Catarina deu um pouquinho mais de 1.000 quilômetros. 1.060 quilômetros aproximadamente. Descansei 3 dias. E no dia 2 eu saí de casa aqui, Santana de Parnaíba, para fazer a segunda parte da viagem, que eu chamo de segunda parte da viagem, que foi todos os estados do Sudeste e do Nordeste brasileiro. A segunda parte da viagem. Eu saí aqui de casa pela Dutra, a rodovia, a BR-116, que dá acesso, a BR, né? 116, que dá acesso ao Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, também conhecida nesse pedaço como Dutra. Tá bom? Só que quando eu cheguei na cidade de Volta Redonda, depois de Aparecida, no interior do Rio de Janeiro, eu saí da Dutra e peguei a 393, sentido a Três Rios, Vassouras, e fui até a cidade de Além Paraíba. Chegando em Além Paraíba, eu continuei sentido Espírito Santo, continuei na 393. Pernoitei na cidade de Estrela d'Alva, Minas Gerais, e dali fui para a BR-101, passando pela divisa do Rio de Janeiro e Espírito Santo, cidade de Bom Jesus. Aí peguei sentido Apiacá e saí lá na 101. Então aí eu já fiz os 4 estados do Sudeste: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quando eu cheguei na 101, eu praticamente fiquei 2 dias dentro da BR-101. Eu fui até Alagoinhas, passando por Teixeira de Freitas, passei por Vila Velha, Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, ali do ladinho. Passei por São Mateus, Espírito Santo, Caravelas, Bahia, pertinho ali de Porto Seguro. Passei em Itabuna, próximo a Ilhéus, Itacaré, Gandu, e fui até a cidade de
Alagoinhas, aonde tem um entroncamento com a BR-110. Na cidade de Alagoinhas eu deixei a 101 e peguei sentido Paulo Afonso, passando por Cícero Dantas, Jeremoabo, Ribeira do Pombal, subi a serra, aquela linda serra que tem em Jeremoabo, vocês devem ter visto os vídeos, se eu não me engano, Serra da Santa Cruz, se eu não me engano. E pernoitei na cidade de Paulo Afonso, divisa com Alagoas. No dia seguinte eu atravessei a belíssima Ponte Metálica, uma das divisas mais bonitas do mundo, entre Paulo Afonso e Delmiro Gouveia, nos estados de Bahia e Alagoas. E fui visitar a cidade de Canindé de São Francisco e Piranhas, aonde foi feita aquela novela da Rede Globo chamado Velho Chico, exatamente, o Velho Chico. Visitei ali aquela prainha de Canindé de São Francisco, aonde faleceu o ator da Globo, morreu afogado, não é? E visitei também a cidade de Piranhas, cidade muito conhecida e percorrida pelo Lampião, e mataram ele ali próximo. Acredito que tenha até sido no município ainda de Piranhas. E depois de visitar Piranhas, eu voltei para a cidade de Canapi, Alagoas, onde fiquei uma tarde e uma noite e tomei café da manhã com meu amigo Edinaldo. Saí de Canapi, Alagoas, pela 316 sentido Salgueiro, passando por Inajá, Petrolândia, Belém de São Francisco, chegando em Salgueiro, já na BR-116. Note, eu fui saindo de uma BR para outra. Eu não fui numa linha reta. Por isso que só a minha ida deu 3.640 quilômetros. Só até a ida que eu chamo de ida até Fortaleza. Em Salgueiro eu peguei a 116, visitei amigos na cidade de Icó, entrei, subi uma serra e fui até a cidade de São Miguel, Rio Grande do Norte, para passar no estado do Rio Grande do Norte. Eu entrei só na divisa, mas entrei no Rio Grande do Norte, na cidade de São Miguel, divisa com o Ceará. Voltei para a 116 e fui até Fortaleza. E essa é o que eu chamo de ida, a segunda parte da viagem. Fortaleza eu cheguei ali com 3.640 quilômetros percorridos, fora a viagem, os 1.000 quilômetros para Santa Catarina, que daria 4.700 quilômetros praticamente de viagem. Descansei 2 dias e meio em Fortaleza e comecei a retornar. Fui para Mombaça. De Mombaça eu peguei a sentido Picos, no Piauí já, e aí eu completei mais um estado do Nordeste, que eu já tinha feito Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíbas, Rio Grande do Norte, Ceará, agora Piauí. Da cidade de Picos eu fui para Floriano, divisa com o Maranhão, pela BR-230. Pernoitei no Maranhão com muita alegria no coração, fiz um vídeo completando os 9 estados do Nordeste. Já tinha feito os 4 do Sudeste, agora completei os 9 do Nordeste no Maranhão. Pernoitei na cidade de Barão de Grajaú. No dia seguinte voltei para Floriano e segui sentido Barreiras, Bahia, voltando, naquilo que eu chamo da terceira parte da viagem, voltando. Cheguei em Barreiras, peguei a 020, sentido Luiz Eduardo Magalhães. Aí peguei um retão extraordinário, sentido Tocantins, até a cidade de Taguatinga, Tocantins. De Tocantins, da cidade de Taguatinga, eu fui pela TO, Tocantins 010, se eu não me engano. Fui para a Aurora do Tocantins, fui para a cidade de Combinado, passei por aqueles paredões bonitos, e de Tocantins eu voltei
para 020, para 135, em Goiás, na divisa de Tocantins com Goiás. Em Goiás eu passei em Campos Belos e descansei, conheci muitas coisas maravilhosas, fiquei vários quilômetros dentro de Goiás, até a cidade de Catalão, aonde se inicia praticamente ali, pertinho, a BR-050, que vai até Anguera. Pernoitei em Catalão, fiz amizades em Catalão e peguei sentido Distrito Federal. Ou melhor, Distrito Federal passei antes de chegar em Catalão, porque o Distrito Federal foi tirado ali do território de Goiás, então eu cruzei o Distrito Federal. Não passei por dentro de Brasília. Eu não passei dentro de Brasília, propriamente dito. Eu passei no Distrito Federal e a cidade que eu escolhi para ficar um pouco foi a cidade de Planaltina, DF, Distrito Federal. Atravessei o Distrito Federal. Por que eu não passei dentro de Brasília? Eu não gosto de trânsito, eu não gosto de cidade grande. E para mim Brasília só tem, com todo respeito, foi uma cidade criada assim. As belezas de lá são tudo feitas pelos arquitetos humanos. É um retão com as obras de Niemeyer, com todo respeito. Eu gosto mais daquelas obras da criação divina, natureza, os paredões, aquelas coisas bonitas que a gente encontra em vários estados. Mas cheguei em Catalão, Goiás, e aí eu completei os 18 estados brasileiros. Mas eu ainda estava a quase 700 quilômetros de distância da onde eu estou agora, da minha casa. De Catalão, Goiás, no dia seguinte eu passei pelo Triângulo Mineiro, entrei em Minas Gerais, divisa Goiás, Minas Gerais, passando por Araguari, Uberlândia, Uberaba, até a cidade de Delta, aonde começa a Anguera, na divisa com São Paulo. Tem um rio bem grande que separa a cidade de Delta da cidade de Igarapava, se eu não me engano. Ali eu peguei a Anguera e fiz ela praticamente todo dia até chegar na minha casa Santana de Parnaíba. Então esse foi o trajeto que eu fiz. Ok? Saí da rota várias vezes para visitar amigos. Só a viagem para o Nordeste deu 7.000 quilômetros. O total da viagem com a parte do sul do Brasil deu 1.035 quilômetros. Mas, ou melhor, 8.035 quilômetros. Esse foi o trajeto. E o desempenho da motinha? Eu ando a 80 por hora. Na Intrunder, se você passar de 80, você está forçando a moto. Eu estou falando da minha. As duas motos que eu tive, duas Intrunder, elas andavam até 90, passa disso, mas a motinha começa a se tremer. O gostoso é você andar a 80, no máximo 90. Então a minha viagem foi entre 80 e 90. Na subida, quando o vento estava contra, até mesmo 70. Mas digamos que a velocidade de cruzeiro que eu fiz essa viagem foi a 80 por hora. E a motinha não quebrou nada. A não ser coisinhas básicas, uma lâmpadazinha, troquei o óleo uma vez, coisas básicas, né? O pezinho precisou de uma solda, apertar os parafusos do escapamento, a moto foi perfeita. Por quê? A cada 100 km eu descanso 10 minutos. E eu piloto no máximo por dia entre 550 a 650 quilômetros. Então digamos que a minha viagem, a média que eu fiz de quilômetros por dia foi de 600 quilômetros. Teve dia que eu fiz 550, teve dia que eu fiz 650. Então teve dia que eu fiz 600. Mas a média foi 600 quilômetros por dia. Pilotando das 6 da manhã às 6 da tarde. A cada 1 hora descansando 10 minutos. E na hora do almoço descansando meia hora. Então, é assim que eu ando, a 80, para não forçar muito o motorzinho, ter uma margem. A cada 100 km eu descanso 10 minutos. Faço um vídeo, tiro uma foto, tomo uma água, troco ideia com as pessoas. E ao mesmo tempo vai cuidando do motorzinho da moto.
do meu corpo, das minhas pernas e do motorzinho da moto, que se você a cada 100 km descansa 10 minutos, o seu óleo nunca vai estar quente demais, seu motor nunca vai estar em uma temperatura muito elevada. Eu gosto de falar daquilo que eu tenho experiência. Aquilo que eu não sei, eu não falo. Eu já fiz 2 viagens de Tronder para Fortaleza. A outra deu 6.600 km e essa agora deu o total mais de 8.000 km. Então, esse é meu segredo. Quando eu cheguei aqui, a única coisa que precisou fazer na motinha foi trocar o óleo e o filtro. A moto está inteira, porque eu ando de uma forma que conserva a motinha. 18 estados brasileiros, mais de 8.000 km percorridos. Esse foi o trajeto e é assim que eu piloto a minha Tronder 250. A cada 100 km descanso 10 minutos e ando numa velocidade de 80 por hora. Queridos, eu vou fazendo vídeos esclarecendo para vocês. Eu faço tudo isso aqui de coração. Eu não conheço um cara que tem um canal de moto que tem postado mais vídeo do que eu, cara. E eu não ganho, eu não sou monetizado. Disseram até que está tendo anúncio nos meus vídeos, mas alguém está ganhando porque eu não sou monetizado e nem estou correndo atrás disso. Tá? Eles exigem muitas coisas e eu faço isso aqui sem vender meus princípios, a minha alma. Não vendo, eu falo tudo que eu acredito aqui. E quem vem na minha casa sabe que é isso que eu creio. Quem convive comigo. Esse foi o trajeto e o desempenho da motinha. Para viajar de Tronder 125 tem que ter paciência. Ela é mais lenta do que a maioria das 125. Só que eu não conheço nenhuma 125 mais resistente do que ela. Você viaja sem medo, cara. A moto é muito boa, não te deixa na mão. Mas tem que ter bastante paciência porque é uma motinha de andar 80. Beleza? Não dê onde de aventureiro sem conhecer sua moto. Tá bom? Não dê onde de aventureiro. Você precisa ter resignação, paciência para viajar numa Tronder 125. Tá bom? Paz e bem.